Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 360 da regularização de imóveis. Hoje nós estamos aí para responder algumas perguntas aqui do YouTube e caso algum advogado queira entrar ao vivo, queira entrar ao vivo aí comigo, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a regularização de imóveis, ficam todos convidados aí para compartilhar um pouco da sua atuação prática e eu tente ajudá-los aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Só alguns recados aqui. Se você está chegando agora, tá, tanto no YouTube ou no Instagram, eu tenho dois projetos, né? Que este hoje é o 360 da regularização de imóveis, onde normalmente eu leio comentários do YouTube e no Instagram para ajudá-los aí. Talvez a dúvida de um colega possa ser sua dúvida, daí por isso eu criei esse projeto. E na terça-feira nós temos a aula convencional, né? Que nós estamos caminhando pelo provimento 150, que é o provimento que se trata da adjudicação compulsória extrajudicial. Nós já fizemos a primeira parte. Na semana que vem, nós daremos continuidade na segunda parte. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a adjudicação compulsória, acompanhe lá. E uso capião extrajudicial, nós já temos aí todo o provimento 149, do artigo 338, se eu não me engano, e seguintes, que fala do procedimento da uso capião extrajudicial. Também já está disponível lá no YouTube e no Instagram para você ver também. Beleza? Então vamos passar aqui. Tem algumas perguntas legais aqui. Na verdade, hoje eu nem selecionei perguntas. Eu vou abrir aleatoriamente mesmo para a gente conversar sobre isso, tá? A doutora Sinara perguntou o seguinte. Cadê? Deixa eu olhando agora. Aqui. A doutora falou o seguinte: professor, há possibilidade de usucapir um imóvel de forma extrajudicial, sendo que na matrícula deste consta outros pedidos de usucapião, ela colocou entre parênteses, judiciais, porém em áreas diferentes, porque o imóvel é dividido em vários lotes. Caso de loteamento irregular feito por proprietários, por próprios titulares do imóvel. Olha, é um caso bastante interessante. Bom, vamos pensar aqui. Ela está perguntando para mim se há possibilidade de usucapião imóvel, sendo que na mesma matrícula há outros pedidos de usucapião judicial. E essa pergunta é muito pertinente porque a própria legislação, né, a legislação federal, Código Civil em si, traz para nós aí que a usucapião você tem que demonstrar que não haja contestação da posse, ou seja, não haja ninguém contestando a posse do seu cliente. E aí vem a doutora Sinara e pergunta o seguinte: ô doutor, mas e se na mesma matrícula que eu estou pretendendo requerer um pedido de uso capião, há outros pedidos judiciais de uso capião? Vamos imaginar, pelo que ela me disse aqui, vamos imaginar uma gleba aí com 30 mil metros quadrados. Daí tem vários pedidos de uso capião daquela matrícula. Só que não é da matrícula toda, é de parte da matrícula, tá? O que eu faria nessa situação? Inclusive, eu tenho um caso exatamente desta forma aqui no escritório, que o cliente requereu a uso campeão dele, que era, a gente está requerendo, né? A uso campeão judicial, e trata-se de uma gleba. Só que essa parte que o meu cliente está usucapindo, ela é pertencente a uma área maior, tá? De uma matrícula específica, que tem ali seus 90 mil metros quadrados, e a gente está requerendo apenas 30 mil. Então não tem problema nenhum, desde que você faça essa delimitação através do memorial descritivo dessa área. Tá? Então, respondendo aqui, doutora, há a possibilidade sim, tá? Não é porque haja outros pedidos de uso capião referente àquela área que isso vai inviabilizar o seu pedido extrajudicial de uso capião, tá bom? A posse em conteste que é exigida pela legislação, ela tem que ser caracterizada e demonstrada dentro da área do seu cliente. Agora, se for em outra área, mas pertencente à mesma matrícula, não tem problema. É através do procedimento de uso capião que você vai individualizar aquele terreno ali do seu cliente. Tá bom? Espero ter respondido aí. Vamos para a próxima. Pessoal, aqui no YouTube, eu recebo pergunta tanto de advogados quanto de clientes, possíveis clientes que vêm ao meu escritório procurar alguma orientação jurídica. E normalmente eu respondo sempre essas perguntas, mesmo as que eu estou comentando aqui com vocês, eu respondo lá no YouTube de forma escrita, tá?
Então, o que que acontece? Pode ser que uma pergunta seja de um advogado e pode ser de uma pergunta seja de próprias pessoas mesmo que estejam querendo requerer aquele procedimento. Só que são perguntas tão pontuais que nós podemos trazer aqui à tona e responder para de fato organizar aquela situação, né? Pode ser um caso prático aí. Eu geralmente, igual eu falo com meus alunos, eu não gosto muito de teoria, tá? Eu gosto mesmo da prática notarial e registral. Então, essas perguntas aqui me estimulam a procurar cada vez mais trazer um conteúdo para vocês de forma prática, tá? Um conteúdo com o mínimo possível de teoria. É por isso que as perguntas são tão interessantes assim, e eu achei por bem fazer esse 360 dessa forma, de forma que a gente realmente abarque todas as informações ali necessárias para a regularização daquele imóvel, tá bom? Então aqui a Vera Lúcia comentou aqui no YouTube, e de fato eu acredito que ela não seja advogada. Vamos ler aqui, eu não li a pergunta ainda, estou lendo aqui ao vivo com vocês. Quem quiser, tá lá no YouTube, hein? Essas perguntas. Vou tentar colocar aqui na edição no YouTube para que vocês vejam a pergunta também. Fica mais fácil de vocês compreenderem. Mas vamos lá. Ela diz o seguinte: doutor, minha mãe mora num lote do falecido sogro. Minha mãe mora no lote do falecido sogro dela, quase 40 anos, e ela já ganhou a causa de uso capião. Tá no nome dela, só ela não disse. O comentário tá um pouco difícil aqui, a questão do português, mas vou tentar ler aqui. É, e ela já ganhou a causa, o uso capião tá no nome dela. Ela diz que tem uma filha, parece que a filha fez uma casa no lote e também mora mais 25 anos. Agora ela não paga mais IPTU, ela separou, ela põe tudo junto e aí o meu endereço ficou inexistente. Será que se eu entrar com os campeão alegando, ela não disse, está do lado consigo, embora já... Olha, tá um pouco difícil de entender aqui por a questão do português, tá? Confesso que tá um pouco complicado, mas pelo que deu para extrair aqui, parece que a mãe dela entrou com a ação de uso capião e a filha também morava lá. Só que separaram os IPTUs e cada uma tá pagando os seus IPTUs. Só que aí a filha foi estar exigindo que a mãe pague os IPTUs agora. Acho que é isso. E aí ela tá perguntando se a uso capião resolveria esse caso. Tá? Acho que é isso. Vou tentar responder da forma como que eu entendi. Se foi exatamente essa interpretação que eu tive, um pouco dificultosa, mas não tem nada a ver com a propriedade, tá? Se houve ali um processo de uso capião para regularizar o terreno, a propriedade já foi definida, né? Se esta área já estava no processo de uso capião, beleza. Agora, se ela estava fora, aí nós podemos pensar numa possível, outro tipo de regularização aí. Tá, pode ser uso capião, pode ser outras coisas. Agora, quanto à questão do IPTU, que ela está falando que ela coloca tudo junto, meu endereço ficou inexistente, isso é uma questão administrativa junto à prefeitura, tá? Eu não pensaria na uso campeão. Tá vendo a importância das pessoas serem orientadas por pessoas honestas? Porque isso aqui que eu acabei de dizer, pode ser que ela pergunte para um advogado se ela vai ter que entrar com cotação e de forma muito maldosa, o advogado pode orientar ela a entrar com outro pedido de uso campeão. Só que não tem nada a ver. Se a interpretação que eu tive foi exatamente o que ela quis dizer, é uma questão administrativa junto à municipalidade. Ela vai resolver isso com a prefeitura, tá? Ela vai resolver na prefeitura, tentando individualizar os terrenos ali e lançar o IPTU. Porque, na verdade, pelo que eu estou percebendo, as duas moravam na casa. E aí só tinha um IPTU. Aliás, tinha dois IPTUs. Depois que fez a regularização do imóvel, ficou um IPTU só, que é o normal. Porque, de fato, o imóvel se transformou em um só, né? Houve a regularização e tudo. E daí ela está alegando que o imóvel dela ficou inexistente. Tá? Eu orientaria a procurar a prefeitura e tentar resolver isso aqui. Outra uso capião não vejo necessidade. Eu acho que não é viável. É claro que com muitas ressalvas, porque eu não consegui entender de fato exatamente o que ela quis dizer aqui, tá? Mas é isso aí. Bora para outra pergunta aqui. A doutora Stephanie Abreu diz o seguinte, num comentário, num vídeo sobre ato notarial. Doutor, podemos fazer ato notarial de posse sem advogado? Inclusive, ela veio falar comigo no WhatsApp, aqui do Prática,
A gente conversou e eu sei o caso dela. Mas a pergunta central dela é possível fazer uma ata notarial de constatação de posse sem advogado? Aqui eu preciso dividir essa pergunta em duas situações. É possível o tabelião de notas fazer uma ata notarial fora do procedimento extrajudicial de uso capião? A resposta é positiva. Porque, veja, essencialmente, a, o que é previsto aí pela Lei 8935 de 94, das atribuições do tabelião de notas, ele tem a função ali de autenticar documentos, etc., reconhecer firmas e lavrar instrumentos. Um deles é a ata notarial. Então, se você chegar no tabelião de notas e falar assim, olha, gostaria que você fizesse uma ata notarial para constar que fulano de tal mora no imóvel. Isso por si só não tem nada a ver com o procedimento de uso capião extrajudicial, tá? A gente tem que separar porque é possível fazer uma ata notarial de posse fora do procedimento de uso capião, só para constatar uma posse, tá? Isso eu acredito que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas se você estudar essencialmente o procedimento e de fato o instituto da ata notarial, é possível você fazer a ata notarial de diversas situações, inclusive para certificar uma posse. E não necessariamente aquela certificação ali tem que ser para um procedimento de uso capião. Ela pode ser apenas para relatar uma posse do cliente. Correto? Então, acredito que aí eu respondi daí, né, sobre essa questão dela. É possível sim fazer essa ata notarial de posse. Agora, isso sem advogado, tá? Sem advogado, é possível fazer. Agora, dentro do procedimento de uso capião e de adjudicação compulsória, não haverá essa possibilidade, porque a finalidade dessa ata notarial neste procedimento é instruir e utilizar aquela circunstância, aquela relatação daquela posse ali, aquele relato daquela posse, como uma prova, tá? E aí sim vai ter que ter a participação de advogado. Perfeito? Então, bora seguindo aqui. Ah, uma pessoa perguntou assim: outra pessoa pode requerer. Porque assim, eu falei outra pessoa porque o nome aqui no YouTube tá aquele user, alguma coisa, eu não consigo identificar. Outra pessoa pode requerer essa ata notarial por procuração ou somente o que tem posse. Vamos lá. Aqui a pessoa está perguntando se ele poderia fazer essa ata notarial por procuração. A pessoa não quer fazer o procedimento, deve estar em outra localidade e gostaria que a pessoa o representasse por procuração. Veja bem, é por isso que serve a procuração para o advogado nesses casos. Tá? Não é obrigatório o cliente comparecer na lavratura da ata notarial. Tá? Haverá diligência feita pelo tabelião ou seu preposto lá no imóvel, tá? Só que é através de procuração que o advogado pode representar seu cliente. Então pode sim, se o cliente eventualmente não puder assinar aquela situação, por procuração vai poder sim normalmente, tá bom? Vamos aqui minerar mais comentários para a gente falar. Tô navegando aqui, tá, pessoal, no YouTube aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Olha só. Tô só olhando os comentários aqui, ó. Colocando do lado de cá também. Tô procurando comentários aqui pra gente. Até alguém quiser entrar ao vivo aí. E a gente cumpriu a nossa meta aí, né? Que é realmente o 360 toda quinta-feira. Aqui, ó. A pessoa, de tudo mais um pouco. Olha o nome da pessoa no YouTube. De tudo mais um pouco, 92. Disse o seguinte: boa noite, doutor. Eu moro há 36 anos nessa casa. A dona da casa deixou a gente morar aqui até hoje. Já tem 36 anos que moro aqui na casa. O que faço para poder fazer uso capião? Olha, 36 anos é mais do que o suficiente, do ponto de vista objetivo, para que você consiga uso capião. É claro que é preciso adequar outros documentos, outras comprovações de posse. Se você tem IPTU no seu nome, se você tem contas de água, energia no seu nome, se você cuida do imóvel de fato, né? Se você mora no imóvel,
se o imóvel tem ali mais de 250 metros quadrados, porque se tiver menos, inclusive, você ultrapassou muito o prazo para requerer, já deveria ter requerido há muito tempo. Nós temos aí a usucapião constitucional, né, que exige uma questão de metragem do imóvel de 250 metros quadrados. Então, o que você precisa fazer para poder regularizar isso, a primeira coisa é consultar um advogado. A primeira coisa é, de fato, conseguir ali consultar e verificar se realmente os documentos ali preenchem aquela situação. Tá bom? Vamos para uma pergunta mais técnica aqui para a gente falar um pouco mais sobre o procedimento. Vamos ver se eu acho aqui. Lembrando, pessoal, hoje, depois das 19 e pouquinho, né? Eu vou ter mais um encontro de mentoria com o Dr. Paulo. A gente está num encontro de mentoria aí, que ele decidiu contratar nosso serviço para a regularização de imóveis, né? Algo mais aprofundado, mais técnico e, de fato, completamente prático. Tá? A teoria a gente passa o mínimo possível e a gente está nessa batalha aí. Ontem nós tivemos um encontro sobre os cartórios extrajudiciais. Acho fundamental conhecer como que funcionam os cartórios, tá? Para poder atuar nesse procedimento. Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza. Né? Não tem como você atuar na regularização de imóveis se você não conhecer os cartórios. E hoje, o encontro na mentoria vai ser sobre uso campeão extrajudicial, procedimento do início ao fim. Eu vou tentar falar isso em 2 horas, né? Vai ser das 19, mais ou menos às 19, até às 21 horas, tá? Só para falar para vocês aí da possibilidade dessa mentoria, eu não divulgo a questão da mentoria. Quando o pessoal que vem até mim me perguntar, eu acabo falando, a gente acaba fechando. Mas a mentoria ela funciona da seguinte forma: eu adequo a realidade do advogado e com o que eu posso oferecer a ele. Às vezes a pessoa chega até mim e ela tem muita dificuldade de começar. A pessoa não sabe nem a legislação aplicável para atuar nesse procedimento. Teve um advogado, inclusive, há um tempo atrás, que ela nos procurou querendo aprender como começar na regularização de imóveis. Ela mal sabia sobre a Lei 8935 de 94, que de fato é a legislação que regula, né, a atividade dos tabeliões de notas e registradores. Então, depende muito do advogado, depende muito da pretensão. Já tem advogado que é mais hardcore, ele já está na caminhada do direito imobiliário há um bom tempo, a gente já começa na prática mesmo falando do início ao fim do procedimento, que é o que está acontecendo com o Dr. Paulo. Ele já vem de outros cursos, ele já fez outros cursos de direito imobiliário, e nos procurou para que a gente vá mesmo hardcore, mostrando ali do início ao fim o procedimento, que inclusive vai ser a mentoria de hoje. Nós iremos pegar desde a análise documental até o deferimento ou indeferimento do pedido de uso campeão no cartório. Então veja que nesse meio tempo há diversos desdobramentos que podem acontecer, que é preciso o advogado ter essa noção e saber como agir no caso concreto. E é altamente recomendável essa mentoria para aqueles que querem dar uma alavancada aí na regularização de imóveis e conhecer o procedimento na prática. Tá? Se for do seu interesse, nos procure e manda um direct aqui que a gente conversa e adequa a sua realidade para que haja esse auxílio aí. Tá bom? Vamos aqui minerar mais comentários. Vamos para o Instagram? Estou aqui só no YouTube, né? Vamos para o Instagram. Hoje foi bastante corrido, pessoal. Normalmente eu separo alguns comentários para a gente facilitar, né? Para não demorar tanto, eu não ficar aqui minerando e procurando. Mas hoje não teve como. Hoje foi bastante cheio aí e não consegui separar esses comentários aí. Deixa eu ir aqui nos meus vídeos. Não, tem aqui no direct. Quer ver? Eu recebi uma pergunta esses dias muito legal. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que a advogada realmente perguntou uma coisa muito prática. E é isso, pessoal. Geralmente eu trago aqui conteúdos práticos porque, de fato, de teoria é bem complicado, né? Aqui, ó, vamos lá. Eu não vou. Vamos lá, vou ler aqui a pergunta.
Boa tarde, professor. Uma dúvida sobre o uso capião. Herdeiros não querer abrir o inventário ainda, mas tem um dos os herdeiros que usa o bem imóvel. O que fazer nesse caso? O herdeiro que está no imóvel está lá há 8 anos. Os demais estão com medo que ele venha usufruir o bem, mas tem dó de cobrar aluguel. O que fazer neste caso? Uma notificação extrajudicial, o contrato de comodato já resolveria? Se sim, o contrato deverá ter os nomes dos herdeiros? Olha, acontece o seguinte, é um tipo de pergunta bastante comum, tá? Quando a pessoa vem até nós e relata uma situação como essa, é, é porque normalmente alguém deixa uma pessoa morar no imóvel. Isso é muito perigoso, tá? Que é o famoso comodato ficto, né? A pessoa deixa a pessoa morar ali no imóvel, não faz contrato nenhum, não faz contrato de aluguel e a pessoa fica morando no imóvel. A pessoa fica lá e tal. Daí chega um tempo que a pessoa não quer sair. A pessoa já fez a sua vida, já acostumou a não pagar aluguel e costuma ficar naquele imóvel ali. E como resolver? Olha, não tem jeito. Se você pretende reaver o imóvel, você tem que tomar alguma providência. Não dá para esperar a pessoa, por livre e espontânea vontade, sair do imóvel. Tá? A doutora aqui até fez algumas indagações no que tange o que ela fazia, né? O que ela pode fazer. Notificação extrajudicial resolve? Olha, até resolve, só que você vai causar ali um embaraço. A pessoa já vai saber que você está em litígio. O que eu recomendaria nesse caso? Tem que fazer um contrato de comodato. Tá? O comodato, ele de fato pode ser verbal, só que ele é muito difícil de se comprovar. Então isso aqui vai demorar anos na justiça, tá? O melhor mesmo seria fazer um contrato de comodato ou de aluguel. Por que disso? Quando nós não temos uma relação jurídica formalizada com aquele posseiro, ele pode exercer a posse ad usucapione. E nesse caso específico que a doutora me disse aqui, nós teríamos que fugir dessa posse ad usucapione. Porque se for caracterizada a posse ad usucapione, a pessoa vai ter direito. A pessoa vai poder usucapiar o bem. Tá? Temos que tomar cuidado com isso. Então, primeira coisa, fazer um contrato de comodato ou de herdeiro, tá? Para que haja a descaracterização dessa posse ad scapione e sim uma relação mero detentor ali, tá? A pessoa está ali por temporariamente naquele imóvel, tá? E é isso. Então, a pessoa que ela fala aqui, ó, o herdeiro que está no imóvel está lá há 8 anos. Veja bem, 8 anos a pessoa não consegue usufruir o bem ainda. Por quê? É exigível o prazo aí de 10 anos. A menos que o imóvel seja de até 250 metros quadrados, ele não vai conseguir aí a regularização dessa forma, tá? Então vocês têm aí 2 anos para providenciarem um contrato de comodato e arrumar uma forma ali de tirar a pessoa. Não tem jeito, né? 8 anos é tempo mais do que o suficiente para a pessoa entender que ela pode, inclusive, ser dono do imóvel. Só que aqui cabe uma questão moral também, tá? Tem pessoas que agem de má fé. Elas agem já pensando em regularizar aquele imóvel no nome delas e prejudicar outras pessoas. Já outras vão morar ali muito tempo no imóvel e não vão exercer o seu direito, né, teoricamente, de proprietário. Sabem da condição de temporariedade ali, que estão morando no imóvel, não querem morar muito tempo no imóvel. Aliás, já estão morando há muito tempo no imóvel, só que não vão exercer o direito aí de proprietário, né? É preciso diferenciar. Então, por isso que tem que ir com cautela. Não dá para ir para cima da pessoa, já tentando tirar ela, oficial de justiça e tudo. Eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: nós temos que tentar realizar todas as possíveis situações para não causar litígio. Somente haverá aí a instauração do litígio quando não comportar outro tipo de resolução. Essa é a máxima que eu tenho no meu escritório e é isso que eu geralmente ensino e passo aos meus alunos ou mentorados. Tá? É a maneira mais tranquila que eu vejo de nós exercermos aí a relação jurídica quando você tem direito. Tá? Porque se você for parar para pensar, não é uma lei que não é uma. Na verdade é isso mesmo. Não é uma lei que vai fazer você uma pessoa melhor ou que você tenha ou não direito ali naquele caso. A legislação ela vem, não vou falar de filosofia aqui não, mas
A legislação ela vem para regular algumas ações sociais, né? Determinados grupos ali vivendo em coletividade, é preciso que hajam atos normativos para regular aquela bagunça ali. Perfeito, eu entendo isso. Só que também existe o bom senso. Não dá para a gente colocar a legislação na frente do bem-estar das pessoas, em alguns casos. Então, a ideia de vir já querendo briga, já querendo tirar a pessoa, notificação, etc, etc, eu não vejo que isso é de forma saudável. Muito menos quando isso está em uma família, né? Pelo que eu percebi aqui, não, na verdade eu percebi não, ela que me falou que são herdeiros, né? Um herdeiro mora lá. Então é a mesma família. O erro aqui, na verdade, foi no início, quando você deixou a pessoa morar lá. Não tinha que ter deixado. É menos grave você falar não no início do que você tentar tirar a pessoa depois que ela já morou 8 anos no imóvel, tá? É muito sério isso. É muito sério. A pessoa já organizou a vida dela, a pessoa já está acostumada com aquilo. Tirar a pessoa dali vai dar um trabalhinho, entendeu? Por isso que às vezes não deixar é a melhor situação. Inventa qualquer coisa, fala que vai alugar, tá precisando de dinheiro, etc, etc. Isso é até mesmo é bom recomendar até os clientes a fazerem isso, para que você não tenha dor de cabeça depois para tentar tirar essas pessoas, porque vai dar um trabalho isso aí, não tem ideia. Pessoal, a mentoria está quase começando, 7 e pouquinho a gente vai começar lá com o Dr. Paulo. Vou ver se eu tenho mais alguns comentários aqui para a gente ler e a gente finaliza o encontro de hoje. Pessoal que estiver me vendo aí do gravado, quiser deixar perguntas, né, especificamente aí sobre o que vocês pretendem aprender, podem ficar à vontade aí que a gente está aqui à disposição. Ó, vamos lá. A doutora Daniele teve uma pergunta aqui. Ela disse o seguinte: Doutor, bom dia. Me ajuda com uma dúvida, por favor. Sou jovem advogada e esse é meu primeiro cliente. Consigo entrar com a ação de usucapião de cliente que entrou no imóvel com um contrato de aluguel, porém foi pago somente por 3 anos? Hoje ele tem 20 anos que mora no imóvel. O imóvel não tem registro e o proprietário já faleceu. Os herdeiros nunca contestaram. Desde já agradeço a atenção. Olha, excelente pergunta. Uma pergunta muito prática. Tá vendo? Tem excelentes perguntas aqui no meu Instagram que eu posso trazer para dar aula para vocês. Isso é muito bom, porque a gente traz a prática mesmo no dia a dia. Não fica só baseado em lei, em ato normativo, a gente fala da prática mesmo. Bom, nesse caso, novamente eu tenho que voltar àquela orientação sobre a posse, tá? No inicial aqui, a posse foi uma posse baseada num contrato de locação. Então, ela não é uma posse ad Scapione. Então, ele exerceu por 3 anos uma posse que não é a posse ad Scapione. Só que ele mora lá há 20 anos. E os herdeiros não providenciaram o inventário. E eles nunca contestaram. E, pelo que eu percebi, eles também não devem estar recebendo aluguel. Então você concorda comigo que nesse caso, nós estamos diante de uma posse ad Scapione? Mesmo que tenha se iniciado com contrato de locação? Ah, Lucas, mas como é que eu vou provar isso para o juiz ou para o registrador? Primeiro caso, a gente tem que verificar se tem litígio. Se tiver uma possibilidade de ter um litígio de um eventual herdeiro vir querer contestar, esquece a via extrajudicial. Daí você vai ter que partir para o judicial. Mas aí, mesmo assim, no judiciário, como que você comprova essa situação? Primeiro é preciso analisar essa posse desse cara. Não é só porque ele entrou com contrato de aluguel e continuou lá naquela posse, que aquilo de fato será uma posse ad Scapione. Tem que ver se ele mora lá, tem que ver se ele cuida do imóvel, tem que ver se ele paga os IPTUs, tem que ver se ele está cuidando de fato, exercendo aquela posse ad Scapione. O mais importante aqui é essa posse, tá? Deixa eu ver o que eu falei para ela. Eu respondi essa pergunta, inclusive. Então, o que eu recomendo? Analisar de fato essa posse para verificar se tem esses elementos aí. Tá? Estamos diante aqui de um caso muito possível de dar certo ao usucapião. Só que temos que lembrar que a pessoa que alugou o imóvel, ela faleceu. E essa pessoa tem herdeiros. Será que os herdeiros sabem que esse locatário está querendo tomar o imóvel? Tomar entre aspas, tá? Usucapião o imóvel aí dessa pessoa? Tem que ver isso aí, tá? Na usucapião extrajudicial, esse pessoal aí vai ser tudo intimado para comparecer lá no cartório e dar a sua manifestação. Já na usucapião judicial, eles também serão intimados para comparecer no processo, constituir advogado e tudo e apresentar as suas defesas aí.
Se ninguém contestar, o que vai acontecer? Vai ser regularizado através da usucapião normalmente. Tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou estar dando por encerrado aqui o nosso 360 de hoje, porque eu tenho que entrar aqui na mentoria com o Dr. Paulo. E lembrando que na semana que vem, na terça-feira, nós temos encontro marcado aí para a adjudicação compulsória extrajudicial, segunda parte. Tá bom? Para a gente conversar aí sobre procedimentos práticos, a gente está caminhando pelo provimento 150, que veio aí para regular esse procedimento de adjudicação, tá muito bacana. Eu faço o convite para vocês que você esteja aqui conosco na semana que vem para conversar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Para você que nos acompanhou até agora e assistiu até agora, muito obrigado pela sua presença. Se ficou com alguma dúvida sobre algum comentário que eu dei aqui, algum comentário que eu li, ou se tem alguma dúvida prática sobre a usucapião, sobre a regularização de imóveis, deixa nos comentários que vai ser um prazer estar respondendo você aí e tentando te ajudar na sua atuação do dia a dia. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, nos vemos numa próxima. Valeu!